Em Paris, um tratado gravemente firmado renova outro tratado longamente ajustado, pesado e blá 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 blado, que tinha estruturado o muito fofocado acordo estipulado, agora validado e muito bem atualizado para ser destratado por um ou outro lado, tudo bem estudado, medido e conformado. E eis que fica evidenciado, todo tratado bem observado não passa de papo furado. Referente aos Estados Unidos é uma catástrofe, porque a gente fica imaginando o que o pessoal está passando por aí. No caso, as famílias procurando os desaparecidos, sem notícia. Nesse ponto, realmente fica... A vida não tem muita graça, né? É um país rico. É um país que ele conseguiu criar muita inimizade com o mundo inteiro também, né? Eles só querem dominar. É uma classe dominadora. Quer dizer... Todo mundo tem seu lado. Agora, se as pessoas têm essa reação, deve ter alguma raiva, deve ter, da maneira que eles agem. Sempre nos provocam, sempre querem dizer isso e aquilo, é provocação. A provocação está sendo uma constante e a gente tem se divertido com ela, e vocês que assistem têm se divertido também, se divertem com os poemas, gostam dos poemas, gostam das pessoas que vêm aqui. E hoje nós temos uma provocação um pouco mais profunda. A escola tem de ensinar o aluno a aprender. Isso é uma das coisas mais ditas no Brasil. Dita pelos educadores dos últimos 30 anos. Como a educação sempre piora, supõe-se que antes era melhor. Mas foi a escola que desaprendeu. Bom, vamos matar essa charada. E para matar essa charada está aqui uma autoridade da educação, autoridade municipal, secretário da Educação de São Paulo, Fernando José de Almeida. Senhor secretário, a escola tem de ensinar o aluno a aprender. O que é isso? Ela não sabe ou o que ela ensina não está em condições de ser aprendido pelo aluno? Eu acho que essa questão é a questão nodal da educação, não só no Brasil, como no mundo. E antes mesmo do Brasil, antes desse século, 5 séculos antes de Cristo, Platão se colocava, Aristóteles se colocava, o que é o conhecimento. Enquanto eu não souber o que é o conhecimento, como eu vou ensinar alguém o que é conhecer? A tarefa que a escola se coloca agora de maneira muito corajosa é dizer que ela não sabe. E ao dizer que não sabe, ela se coloca na possibilidade de aprender o que é o conhecimento e, portanto, como trabalhar para que as pessoas aprendam. Este é o problema. A escola não sabe, o currículo de hoje não tem ainda uma clareza sobre isso, as organizações curriculares, e a sociedade não sabe, os cientistas não sabem. O progresso desse último século, do século XX, foi enorme, trazido por Vygotsky e Piaget. Mas, de qualquer maneira, o mistério do ato do que é aprender, ele continua. Tanto é que a maioria de nós, professores, eu dou aula até hoje, sei o que é isto quando a gente ensina e não sabe o que está acontecendo na cabeça do aluno. É um grande mistério. Ele pode estar te olhando e dizendo assim, não estou prestando atenção a você, estou pensando em outra coisa, ou outro que está distraído pode ser a pessoa que está aprendendo. Esse mistério da máquina humana é muito complexo. Nós sabemos que não sabemos, mas estamos caminhando na direção disso. Eu acho que hoje, com as novas tecnologias da informação e da comunicação, nós vamos ter, a partir exatamente de Vygotsky, Piaget e dos conhecimentos da biologia do último século, vai nos permitir conhecer melhor o que é esse mistério. E as novas tecnologias, por quê? Porque no computador, quando eu faço um trabalho no computador, um trabalho de pesquisa, um trabalho de troca de conhecimento, eu deixo um registro do meu processo cognitivo. E se os educadores souberem, nesse século que entra, se usar destas tecnologias para perceber qual é o processo cognitivo dos alunos e o próprio processo de construção do conhecimento, eu acho que nós teríamos um salto fabuloso nessa área. Educação à distância no Brasil. Sabe quando é que se começou a falar disso? 1960, por aí. Não, mais que 60, quase 70. Só que ninguém dava atenção. Agora, no começo dos anos 90, o Banco Mundial começou a falar nisso. Começou a falar para o terceiro mundo. Aí, claro, era o Banco Mundial.
E a educação à distância, ninguém ainda sabe direito como é, passou a ser vista aqui neste país como o santo graal, a única saída para a desgraça da educação. Nós temos um convidado hoje. E é um daqueles que falavam no assunto nos anos 60. Criador, coordenador científico da Escola do Futuro na Universidade de São Paulo. Ele é Frederick Little. Ex-Frederick Little. Vamos lá, Little, me diga, qual é o papel da Escola do Futuro neste país chamado Brasil, que é um país que o futuro nunca chega? Fala, qual é esse papel? Bom, a Escola do Futuro da USP é um laboratório interdisciplinar que está tentando empurrar para frente o envelope em torno de educação. Quer dizer, tentando inovar, achando novas formas de usar essas novas tecnologias, tipo internet, CD-ROM, holografia, inclusive, e fazer com que a aprendizagem no Brasil, escolas do primeiro e segundo grau, universidades, aprendizagem nas empresas, seja uma coisa mais dinâmica, mais profunda, mais intensa, mais relevante para o aluno. Então, desde 1990, fazemos experiências usando internet em escolas, ligando escolas de Portugal com escolas em São Paulo, por exemplo. Escolas de ensino primeiro grau, ensino fundamental, em que alunos trocaram mensagens semanalmente, que por um lado ajudava eles a ter mais experiência em redação, língua portuguesa, mas também obrigavam eles a usar conhecimentos de história, de folclore brasileiro, de geografia. Por exemplo, uma das coisas que nós descobrimos com essa troca de informações entre alunos do primeiro grau via internet semanalmente, é que as mesmas informações históricas sobre a história do Brasil, a história do Portugal, têm interpretações diferentes em cada país. Por exemplo, aqui no Brasil, nós ensinamos que o Brasil se separou do Portugal para razões A, B, C e D. Você acha que em Portugal eles ensinam as mesmas razões? Evidentemente não. E com a troca de informações entre os alunos e os professores, eles descobrem que os mesmos fatos históricos permitem interpretações diferentes. Então, a internet está significando a derrubada das paredes da sala de aula. Isso é uma provocação, não é, Fred? Pois é. Você está provocando as coisas daí. A ideia é essa. Meu Deus do céu. Olha aí. Agora, você nasceu em Nova York. Nova York, meu Deus do céu. Formou-se em rádio e televisão na Califórnia. Doutorou-se em comunicações em Indiana. Veio parar na USP em 71, 30 anos, você matou alguém lá? Por que é que você trocou os Estados Unidos pelo Brasil? Como é que você pode trocar aquilo por isso? Well, este mês faz 40 anos que eu casei-me com uma mineira, uma senhora de... Essas mineiras estão em todos os lugares, é inacreditável. E ela sofreu comigo 10 anos nos Estados Unidos, nós dois éramos professores universitários lá, e eu vim para fazer um ano de pesquisa aqui, e adorei o país, enlouqueci com a cultura, a comida, as relações humanas, e USP estava procurando naquela época mais um professor, doutor, que falava alguma coisa de português para compor a primeira equipe de pós-graduação em comunicações. Então resolvi abandonar minha efetividade na universidade de lá e me enterrar aqui. Não estou arrependido, avô. Sabe, todo mundo gosta do Brasil, né? O Lincoln Gordon gostava do Brasil, os americanos gostam do Brasil, eles são maravilhosos americanos para nós, todos amam o Brasil, pegam as coisas daqui, levam para lá, enriquecem cada vez mais. Agora, eu quero falar algumas coisas com você sobre você. Então. Algumas figuras acadêmicas lá na década de 70 falavam, Fred Little é aventureiro, ele está aqui, sabe o que eles querem? Ele quer destruir a escola. E até diziam que você era agente da CIA. Como é que você reagia a essas agressões, hein? Eu não prestava muita atenção a eles. Eu entrei na universidade como aluno em 56 e hoje, 2001, eu continuo professor. Felizmente nunca fui abordado por aquela agência para ser membro da sua equipe. E isso me poupou de qualquer papel de falsidade em relação às outras pessoas, mas nas minhas aulas na ECA, em 71, 72, 73, eu sabia que eu tinha policiais me ouvindo e eu era fiel aos meus princípios. Criticava o governo brasileiro, criticava o governo americano, o governo russo,
quando era necessário. Quer dizer, eu era o mais honesto comigo possível e assim nunca deu problema. E não te mataram? Até agora não. O Brasil é o melhor país do mundo. A Amazônia, pulmão do mundo todo, as mulheres, as melhores do mundo, carnaval, samba. O Brasil é o melhor país. E os Estados Unidos sem chance. Tem alguns românticos, alguns professores, fizeram reuniões, fizeram seminários, fizeram simpósios, e de repente eu ouvi uma frase tão bonita que eu sempre uso aqui. Vamos ver se o senhor acompanha isso. Não existe ensino, existe aprendizado. Quem quer aprender, ninguém segura. É verdade? É meia verdade. É meia verdade. A meia gravidez? É exato. É a meia gravidez, ou seja, não existe. Ela é uma falsidade, porque o que ela quer é voltar o foco do ensino para a aprendizagem. Mas isso é uma meia gravidez. Por quê? Como você dizia bem. Porque se não tiver um projeto intencional de ensino, não há aprendizagem. Eu não aprendo sobre o nada. Mesmo que eu pegue um lápis para escrever sozinho na minha carteira, esteja lá no meu quarto trancado, aprendendo sozinho, é mentira que eu estou sozinho. Porque aquele lápis está embutido de intenção educacional que gerou, que provocou a sociedade que fizesse. Os livros que ele lê sozinho é o livro de um monte de gente que pensou sobre aquilo. Então a aprendizagem isolada, ela não existe. Eu acho que eu coloquei a frase, eu acho muito bonita, muito poética, assim, não existe ensino, existe aprendizagem. Assim, por exemplo, a minha formação, por exemplo, assim, por exemplo, diretor de teatro, uma época forte que eu estudava teatro, eu dizia assim, quem é o diretor que tem a minha cabeça? A minha cabeça não estava formada, eu ia atrás de Jean Vilar, eu ia atrás de Roger Planchon, eu ia atrás. Então o que eu digo é isso, assim, quem quer aprender vai atrás das coisas para ver o volume da sua cabeça. Se você quisesse muito aprender teatro e não tivesse nenhum luminar, nenhuma pessoa inteligente, nenhuma pessoa criativa e interessada que produzisse coisas, você não aprenderia. O ser humano, aquela história do Tarzan, Abu Janra, é mentira. Tarzan não aprenderia a escrever sozinho no alto de uma caverna. Ele não aprenderia, ele comeria cartilha. Porque disseram, ele achou uma cartilha, ficou olhando, aprendeu. Não aprendeu nada, ele comeria aquilo e viraria uma pasta, e não conhecimento. Agora o senhor perguntou como é que está a minha vida está boa, só que o povo está sofrendo na miséria. E o Brasil é o país mais rico do mundo. Aqui não tem guerra, não tem furacão, não tem terremoto, só que aqui os políticos não estão administrando o povo brasileiro.